rei nesse tempo. Aqui em Belém ainda não tinha rei. Elimeleque e Noemi moravam em Belém, e Belém significa casa do pão. Então houve uma grande fome na terra, todo o Brasil, todo mundo. Houve guerra, houve fome, mas o desespero de um pai ver o seu filho sem um pão para comer, para se alimentar, ele decide então a sair da cidade de onde ele está, que é Belém. Então acontece que ele já entra em desobediência a Deus, porque Deus não tinha falado nada com ele. Então quando nós entramos em desobediência a Deus, o perigo é grande, e nós sabemos que nós corremos risco quando nós entramos em desobediência a Deus. Aconteceu que Elimeleque, marido de Noemi, toma uma decisão. Olha, mulher, as coisas que está difícil, nós vamos ter que vender uma parte da nossa casa, da nossa chácara, da nossa fazenda. A Bíblia não relata se era uma casa, se era uma fazenda, mas provavelmente era uma casa. Mas nesse tempo era uma casa grande, igual aqui. As casas são bastante amplas. E o que acontece? Ele então toma essa decisão. Ele vende uma parte da sua chácara, da sua fazenda, e ele toma a decisão de ir para uma cidade onde que Deus não tinha falado nada com ele. Uma cidade amaldiçoada, que é a cidade de Moabe. É a cidade onde as filhas de Ló foi. Se vocês for ver no livro de Gênesis, capítulo 19, vocês vão ver a passagem de Ló e suas duas filhas. E a sua esposa também, que vira estátua de sal. É uma história longa. Então, Elimeleque, ele decide partir. E ele chega para sua esposa e fala: nós vamos ter que partir dessa cidade, porque na outra cidade ao lado, as coisas estão melhor. As coisas estão boas. Então ele pega os seus dois filhos, a sua esposa. Irmãos, é muito interessante nós prestar atenção na história, porque essa história é verídica, ela é real. Há 2000 anos essa Bíblia foi escrita, mas as palavras se renovam cada dia. Ele pegou a sua esposa e seus dois filhos e seguiu o caminho, a estrada. Ele seguindo o caminho, a estrada, ele está levando ouro, está levando prata, comida, água, mantimento, seus dois filhos, sua família. Está o acompanhando. Mas atenção, a gente tem que prestar atenção numa coisa. Eles estão indo, está tudo alegre, é igual nos primeiros amor. O primeiro amor é mil maravilhas, mas passa um mês, 2 anos, 3 anos, já vai se afastando. Desse mesmo jeito somos nós, esposos com as nossas esposas. Nós começamos a namorar e pegado na mão. Daqui a pouco afasta mais um pouquinho, daqui a pouco está do outro lado da avenida. Vem para cá. Dessa forma aconteceu na Bíblia. Então, por isso que a Bíblia é totalmente real. E por isso é um livro inspirado por Deus. Aleluia. As palavras aqui são minhas, mas as mensagens é de Deus. Esse homem então está partindo, irmão. Todo mundo alegre, água para beber, os jumentinhos todos alimentados. E eles chegam na cidade de Moabe. Ele chegando na cidade de Moabe, ali, logo de começo, os seus dois filhos já se apaixonam por mulheres moabitas, aonde que não era permitido por Deus, porque Deus tinha destruído aquela cidade. Então, Malom e Quilion conhecem mulheres moabitas e se casam com mulheres moabitas. Não podia, na lei não podia. Então, ele começa a passar mal. Já nos primeiros anos, a Bíblia também não relata, a Bíblia só fala que eles ficaram ali aproximadamente 10 anos, mas não fala o tempo que ele ficou doente. Então ele ficou doente e veio a falecer. Aí já veio a primeira perca de Noemi. Noemi, então, ela tendo essa perca, ela se conforma, mas a estrutura da casa já começou a se abalar. E quando a estrutura da casa começa a abalar, irmãos, a gente tem que ficar preparado, porque vai vir mais coisas. E a gente tem que estar firme. E o que acontece? A estrutura da casa se abalou com a morte de Elimeleque. Elimeleque morrendo, aí os dias vão se passando, e aí Malom decide, fala para Quilion: olha, vamos se casar, né? Nós conhecemos mulheres, vamos se casar. E eles decidem se casar. E os dois se casam com essas mulheres. Uma chama-se Orfa e outra se chama Ruth. Mas a Bíblia também relata que Ruth e Orfa eram as mulheres moabitas onde viviam nessa terra amaldiçoada. Mas Deus também faz milagre em lugares amaldiçoados. Amém?
Porque dentro de uma cadeia, irmãos, a gente pode falar, só tem pessoas ruins, pessoas que fez crimes, mas nós não podemos condenar, porque Deus vai retirar eles de lá e vai trazer para aqui, para cima desse povo. Tá bem? O que acontece? A caminhada então começa ali, quando Malom se envolve com essas duas mulheres e Quilion também se envolve com a outra mulher. Passa-se algum tempo, Quilion começa a passar mal e vem a falecer. Malom também falece. Aí vem o desespero dessa mãe. Você imagine, uma mãe perdeu o seu marido e logo em seguida perde seus 2 filhos. Eu presenciei essa cena aqui real. Há uns 2 anos atrás, quando eu morava no Capão Redondo, eu presenciei. A mãe já tinha falecido, seu marido, alguns dias. E alguns dias veio uns assaltantes envolvidos com os meninos lá e assassinaram seus 2 filhos. Você imagine a dor dessa mãe. Aí eu baseei sobre o livro de Ruth, mas isso aí não passava pela minha cabeça que hoje eu estaria pregando essa mesma mensagem. E eu lembro dessa mulher e eu sinto essa mesma dor, porque hoje eu sou pai e eu sei como que funciona. E o que acontece? Esses 2 rapazes vêm a falecer. Noemi, ela se entristece seu coração e fica com seu coração duro para Deus. Aí ela volta para Deus e fala: mas Senhor, por que tudo isso que está acontecendo? É justamente isso que nós faz. A primeira coisa, quando nós aperta, nós procura Deus. Mas quando está bom, nós às vezes nem procura. Ah, Deus, por que está acontecendo isso? Aí Deus vai mostrar a direção para mim e para você. Se coisa está acontecendo na sua vida, Deus vai dar a direção, porque Ele deu a direção na minha vida, então Ele vai dar a direção na sua vida. Malom e Quilion, ele faleceu. Não tem mais jeito para ela, não tem mais volta. A gente sabe que existem 3 mortes. Existe a morte física, a morte carnal e a morte espiritual. Devemos tomar muito cuidado com esses 3 tipos de morte. A morte carnal é uma morte simples, irmãos. Nós morremos, nossos parentes, nossos amigos, ele vem nos visitar, olha no caixão, chora um pouquinho, daqui a 1 ano, 2 anos estão no churrasco. Daqui a uns meses estão numa festa. E a morte espiritual, irmãos, é uma morte perigosa. Porque a morte espiritual, Lucas também afirma no livro de Lucas, que Jesus chamou o homem para segui-lo. E o homem falou para Jesus: eu não posso ir agora, porque eu tenho que enterrar o meu pai. Querendo enganar Jesus, mas ninguém engana Deus, ninguém engana Jesus. Jesus, já sabendo que o seu pai não estava morto, Jesus então deixou ele seguir. Mas Jesus falou: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Porque Jesus sabia que o pai dele não estava morto. Mas naquele tempo, na tradição, um morto, quando estava morto, devia levar todo o processo, ser embalsamado, passado uma tarja e levado. Só que o homem, ele falou isso para Jesus, para despistar Jesus, para não seguir Jesus. O que acontece? Esse é o segundo tipo de morte. E o terceiro tipo de morte, irmãos, é a morte espiritual. A morte espiritual é quando você morre, seu espírito morre tudo e apagou tudo. Aí acaba tudo, aí acabou a vida, acabou tudo. Aí é uma morte sem volta. Malom, então, ele já se despediu da sua mãe, Quilion também já foi, Emelec também já foi, e aí Noemi passa ali mais alguns anos, ouve falar que na terra onde ela morava, que era Belém, as coisas já estavam estabelecendo, a cevada já começou a dar fruto, os milhos já começaram a decorar. Então ela chega e tem uma conversa com as 2 meninas, porque elas consideravam como filha, Noemi e Orfa, elas tinham como filha. Naquele tempo, irmãos, existia mais amor, mais carinho. Hoje, às vezes a gente tem até um filho, não sabe nem onde que ele está. Eu tiro pelos meus, né? Eu tenho 3, nesse momento, se falar onde estão os 3, eu sei onde está uma, 2 eu não sei onde está. Então, é dessa forma. Então, Noemi chama: olha, minhas queridas, eu preciso falar com vocês. Preciso falar com você, órfã, preciso falar com você, Ruth. E elas carinhosamente vêm ao encontro de Noemi, e ali elas tiveram um papo, conversaram. Orfa então abraça Noemi e dá um beijo na sua face. Ruth também faz a mesma forma, abraça e dá um beijo na sua face. Mas existe 2 tipos de abraço, irmãos. Existe o abraço verdadeiro e o abraço falso. Orfa, naquele momento, eu tenho para mim que ela deu um abraço falso. Por que ela deu um abraço falso?
porque ela não estava disposta a seguir a Noemi. Ela não estava disposta a largar os seus deuses. Ela já estava com a imaginação que quando Noemi lançasse a palavra, a semente, ela ia fugir. E Ruth não. Ruth seria diferente.